Quando estão dentro das casas, são criados e tratados com estima. Nas ruas, estão entregues à própria sorte. Para sobreviver, precisam driblar a fome, o frio e a hostilidade de um mundo que nem sempre os deseja. Este filme não é sobre animais controlados por coleiras. Os personagens dessa história fogem ao conceito de pet. E embora vivam nas ruas de Ferraz de Vasconcelos, são pouco percebidos na maior parte do tempo. O centro da cidade é um destino comum para animais sem donos. O fluxo de pedestres e a presença de comerciantes que criam abrigos provisórios e fornecem alimentos tornam o local atrativo para aqueles que não possuem um lar. Embora seja bem intencionada, esta oferta não é capaz de suprir a necessidade de todos. Para conseguir um espaço, é preciso dominá-lo.
Na Praça da Independência, a postura confiante deste cão é essencial na tarefa de demarcação do território. Casa de Carnes Tonho com promoção do frango. É hora de levar. Frango resfriado 9,90. É frango resfriado na promoção Tonho por 9,90. Agora você aproveita a promoção galinha caipira por apenas 9,90. Galinha caipira por apenas 9,90. Cada centímetro é vistoriado com atenção. Baixou para 11,80 o quilo. Hora de você estar pensando em fazer aquela feijoada aqui na Casa de Carnes Tonho. Você encontra os principais ingredientes da promoção. Uma cadela perdida passa e não percebe que está sendo vigiada. Sua permanência representa um perigo para o território conquistado pelo outro cão. Por ser menor e menos experiente, a fêmea decide fugir. Ela sabe que em um confronto sairia em desvantagem. A hegemonia na praça está garantida. Uma cadela no cio está sendo seguida. Ela está liberando hormônios com alto potencial para atrair os machos, que se aglomeram ao seu redor em busca de uma oportunidade para acasalar. A reprodução só ocorrerá quando o organismo da fêmea estiver pronto para receber uma ninhada, que nascerá na rua. Este ciclo pode durar semanas, e com o passar dos dias, mais machos que brigam entre si e com a própria fêmea serão atraídos. Enquanto o momento da cópula não chega, qualquer ocasião para descansar é aproveitada. A falta de abrigo faz parte da realidade de um número significativo destes animais. Porém, estes não são os únicos que acessam as ruas da cidade. Fugas que ocorrem pela negligência dos tutores geram desaparecimentos, ameaçam a saúde local e promovem o ciclo de natalidade descontrolada. Fazer de tudo para não sucumbir é o principal desafio enfrentado quando se está inserido nessa forma de criação.
Sardinha legítima. Nos bairros da cidade, é comum ver cães e gatos sem raça definida em quintais e garagens. Estes são resgatados das ruas por diversos motivos, principalmente quando ainda são filhotes. Quando crescem, é comum que sejam colocados para fora de casa. Descartados, os pets são convertidos em animais de rua. Aqui, a lógica de domínio territorial também pode ser observada. Estes são George e Paçoca, dois cães comunitários que vivem juntos nas ruas do Jardim Melilo. Como se fixaram, recebem cuidados de alguns moradores que constroem abrigos e se revezam no fornecimento de alimentação. George chegou ao local no fim de 2019. Seu tamanho e temperamento assustam, o que diminui a disputa por comida e espaço. No entanto, este também é um fator que aumenta a hostilidade de algumas pessoas. Alguns anos depois que chegou, George aceitou a companhia de Paçoca, cão menor que sabe de seus próprios limites e respeita a liderança. Se desviar da hierarquia, corre o risco de ser morto. Antes de Paçoca, era Frida quem acompanhava George no Jardim Melilo. Magra e assustada, mal podia se alimentar, pois era frequentemente atacada pelo outro cão. Um dia, vizinhos notaram a quantidade de cachorros que apareceram na rua. Frida estava no cio e em pouco tempo poderia ser emprenhada. Então decidiram levá-la a uma clínica veterinária para realizar sua castração.
O período em que esteve nas ruas teve consequências permanentes para sua saúde. Seus donos atuais precisam medicá-la diariamente contra crises convulsivas. A cadela também precisou ter quase toda a sua dentição extraída. Hoje, Frida tem os cuidados exigidos para um cão doméstico e seu convívio com outros gatos, igualmente resgatados, é harmônico. A interação com seres humanos reforça a docilização de animais domesticados. Quando ocorre um distanciamento, o comportamento de algumas espécies pode se tornar mais selvagem e imprevisível. Um grupo numeroso de gatos é alimentado por vizinhos neste terreno. O limite que os separa das ruas é um portão. Quem sai pode ser atacado por George. Dessa vez, o gato curioso se livrou. Os cães parecem saber até onde seu domínio territorial se estende. Os que vivem nesta rua, ainda no mesmo bairro, não permitem a aproximação de George e Paçoca. Eles estão aqui há muito tempo e farão o que for preciso para defender o espaço onde ganham alguns cuidados. Como o temperamento desses indivíduos é mais ameno em relação à presença de gatos, esta felina se sente livre para ficar no ambiente com seus filhotes. O Senhor dos Exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a Cães que ficam na rua durante o dia são alimentados pela vizinhança ou recolhidos por seus donos. Os que não têm essa alternativa se abrigam em calçadas e algumas casinhas que são distribuídas pelo bairro. Muitas coisas acontecem até um novo dia surgir. Hoje algo está diferente no Jardim Melilo. George e Paçoca desapareceram. Imagens dos dois se afastando do bairro
foram captadas na noite anterior. Para onde estão indo? A ausência de George Paçoca altera a atmosfera do território. Não há ninguém para controlar a entrada e saída no local. Isso faz com que forasteiros circulem em busca de alimentos. Esta cadela é a mesma vista no cio dias atrás. Para chegar neste ponto, ela percorreu pouco mais de 1 quilômetro. Frida sabe que se trata de uma estranha, mas pouco pode fazer. Se já tiver sido fecundada, sua prioridade agora é encontrar um local seguro e que garanta a continuidade de sua gestação. Embora cães comunitários sejam vistos em muitas ruas, nem sempre eles ganham alimentos com regularidade. Moradores generosos podem ser encontrados pelo caminho. Quem estiver no lugar certo consegue opções mais atrativas. Nessa situação, quase ninguém tem o benefício de selecionar o que vai ingerir. Alguma coisa desperta o interesse deste cão. Um rato esmagado no asfalto será o seu almoço.
Se não retornarem em breve para o Jardim Melilo, George e Paçoca podem precisar recorrer a restos de lixo revirados para se alimentarem. Ações simples ajudam a manter a dengue longe de sua casa. Fique atento e evite que locais e objetos acumulem água e sirvam como criador para o mosquito. Em caso de 2 ou mais sintomas, como dor de cabeça. Muitos animais domésticos são abandonados na zona rural da cidade. Distante dos outros bairros, o espaço é composto por sítios e uma área de Mata Atlântica que resiste com dificuldades ao avanço urbano. Quem aparenta estar em melhores condições pode ter mais chances de ser adotado. Neste cenário, enquanto alguns podem ser acolhidos, outros, como é o caso deste cão com sarna, permanecem à míngua. Sem tratamento adequado, esse tipo de enfermidade pode gerar quadros graves no animal. Em todo caso, a morte é a última etapa deste ciclo de inobservâncias causado pela irresponsabilidade humana. A matéria orgânica dos que padecem, ao final, receberá o mesmo destino que o lixo. O atendimento no Hospital Veterinário Municipal tem como foco animais que pertencem a famílias de baixa renda. A cadela Vitória foi resgatada por uma moradora da cidade. O acolhimento ocorreu após a tutora notar que uma de suas patas dianteiras estava ferida. A princípio, acreditou que se tratava de um cão macho.
Ao procurar o serviço público, descobriu que, além de ser uma fêmea, a cadela estava prestes a ganhar uma ninhada. Dos 3 filhotes, sobreviveram 2. A laceração grave da pata fez com que os veterinários determinassem sua amputação. O canil nos fundos do hospital acolhe animais que chegam em estado crítico de saúde. Os cães permanecem em tratamento e observação até que estejam prontos para encontrar adotantes. A lucratividade do mercado pet é carregada de contradições. Ao mesmo tempo que o consumo de produtos e serviços desse nicho aumenta, a distribuição desses cuidados é perceptivelmente desequilibrada.
Esta ONG é responsável por manter espaços de acolhimento na cidade. Eventos beneficentes são realizados como forma de financiar o trabalho. Nesta casa, o atendimento é direcionado para cães mais velhos que sobreviveram às ruas, mas não foram escolhidos em processos de adoção. Debilitados pela idade ou por doenças terminais, eles foram acomodados após o resgate em zonas de risco. Sarrabui era criada com outros cães em um ambiente fechado e sem alimentação. Após a morte da tutora, o grupo de animais permaneceu preso na casa por um longo período até a realização do resgate. Fracos e em estado de choque, eles foram encontrados em processo de canibalização. Os tratamentos paliativos oferecidos pela organização proporcionam dignidade e conforto no momento de maior vulnerabilidade destes animais. Depois de uma semana, George e Paçoca reaparecem no Jardim Melilo. Desde que se instalaram aqui, eles nunca haviam ficado tanto tempo fora do bairro. Paçoca perdeu peso de maneira considerável. George teve sua pata ferida em uma possível briga com um cão maior.
Os dois devem ter enfrentado todo tipo de adversidade, caminhando famintos e machucados durante dias para retornar ao bairro. A rotina nas ruas é extremamente desgastante. E o fim da existência de um animal significa somente que outro ocupará o mesmo espaço algum tempo depois.